Bem, pessoal, é, eu sou Flávio Ilha, eu sou jornalista profissional há bastante tempo, mais de 30 anos, e como jornalista eu trabalhei em vários veículos de comunicação, tanto aqui em Porto Alegre, onde eu moro e onde eu nasci, até veículos nacionais. Trabalhei em Brasília, trabalhei para veículos de São Paulo, fazendo grandes coberturas jornalísticas. Eu tenho bastante experiência em política, em economia, trabalhei em vários locais e cobri vários eventos, vários fatos jornalísticos importantes aí ao longo dos últimos 32, 33 anos. Uh, Sempre como repórter, sempre acompanhando os fatos e sempre reportando esses fatos da maneira mais objetiva possível para o público que estava me lendo, que estava lendo o veículo para o qual eu trabalho. Então, essa primeira apresentação é importante para vocês entenderem o contexto em que eu me torno escritor. Na verdade, eu nunca descobri o que vem antes, se vem o jornalista, o repórter principalmente, ou o escritor, porque eu sempre tive o hábito de ler bastante e escrever bastante também na minha juventude, muito antes de ser jornalista. Mas é evidentemente que exercer a função de jornalista, de reportar fatos e escrevê-los de uma maneira bastante objetiva, me educou também em termos de texto e em termos de contenção de emoção para passar isso para os leitores. Eu acho que essa relação entre jornalista e escritor é bem importante e talvez a gente possa refletir um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Bom, fazendo essa primeira apresentação, eu sou escritor também, né? Todo jornalista presumivelmente é um escritor também, mesmo que trabalhe em rádio, que trabalhe em televisão, ele precisa ter uma noção exata de texto. Então, como jornalista, eu também sou escritor e em 2018 eu lancei meu primeiro livro. Lancei um primeiro livro de contos chamado Longe daqui, aqui mesmo. Tá a imagem ao contrário aí, mas eu estou dando o título para vocês. Longe daqui, aqui mesmo é uma coletânea de poucos contos, 8 contos bem pequenos assim, feitos durante uma oficina literária que eu fiz em 2017 com o João Gilberto Noll. Essa oficina me ajudou a formar como escritor, foi bastante importante, e esses contos, como ficaram bons na minha avaliação e na avaliação do próprio coordenador e ministrante da oficina, o João Gilberto Noll, também ficaram bons. Eu resolvi publicar esse livro como estreia literária, um livro que tem ilustrações do João Salazar. São contos pequenos, porque foram produzidos durante essa oficina, e esse livro está esgotado, né? Então não tem mais edição. Assim, talvez a editora faça uma nova edição, mas por enquanto ele está esgotado. Esse livro é de 2018. Em 2019, então, eu lancei o meu segundo livro, que é o Ralé, que é esse que vocês têm acesso aí via banco de livros. Esse sim já é um livro um pouco mais elaborado, né? Porque ele foi feito ao longo dos anos 2018, 2019. Tem um conto apenas, que é o primeiro conto, que se chama As Idades do Câncer, que é um conto mais antigo, que é um conto que tem aí alguma coisa como 8, 10 anos e que eu vinha trabalhando ele ao longo do tempo, e quando eu achei que ele ficou bom, eu resolvi publicar como abertura desse segundo livro. Mas todos os outros contos, são 12 contos divididos em 3 partes principais, que são os grandes temas do livro, que é medo, amor e ódio. Então todos esses 12 contos eles foram escritos nesse intervalo de tempo aí, entre 2018 e 2019. Um intervalo bastante próprio da história e do cotidiano brasileiro, porque foi a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Foi um período de muita disputa política, de muita radicalização política. Foi um período em que eu trabalhei bastante como jornalista
na cobertura desses fatos, né, inclusive na eleição. E esses fatos, essa radicalização, essa visão extrema das manifestações políticas e das manifestações ideológicas do país, isso me afetou bastante, e vários desses contos são adaptações e são histórias criadas a partir da minha atuação como repórter, não só nesse período, mas em outros períodos, mas também muito motivado por essa por essa atuação como repórter, né? Fatos que eu vivi, coberturas que eu participei, tudo intermeado de temas inventados, de personagens inventados, mas que refletem muito a minha atuação como repórter. Então esse livro foi lançado então em 2019 e em 2020 ele foi selecionado pelo Açorianos de Literatura como finalista na categoria de contos. Não venceu o prêmio, né, que foi vencido pela Priscila Pasco, mas ficou entre os 3 finalistas, o que já é uma honraria bastante grande, porque são muitos concorrentes, é um principal prêmio literário de Porto Alegre, por consequência do Rio Grande do Sul, e ficar entre os finalistas é um reconhecimento bastante importante. Bom, a temática do livro, e antes eu queria fazer uma ressalva, eu gostaria de ter feito esse encontro presencial aí no sistema prisional do Estado, né? Mas enfim, a pandemia nos obrigou a fazer um encontro virtual, a gravar esse vídeo, mas eu gostaria de estar presente aí para conversar pessoalmente com você sobre o livro. O tema do Ralé é, como diz o título, né, ele aborda personagens e situações extremas vividas dentro de um contexto de desigualdade social muito grande, dentro de um contexto de economia extremamente centralizada, de riqueza extremamente concentrada, e que provoca distorções no convívio social que são expressas nesses 3 grandes temas que ele aborda, né? Que é o ódio, que é o amor, que é o amor e que é o medo, né? O medo da violência, o medo de não conseguir cumprir com as suas obrigações básicas como cidadão, né? De não ter acesso, de não ter direitos sociais, acesso à saúde, acesso a trabalho digno, a trabalho remunerado, a trabalho bem valorizado, né? O amor que nos alimenta diariamente, e o ódio, que é a antítese do amor e que praticamente dominou as relações sociais nesse período em que o livro foi produzido, né? Então, esse contexto de extrema desigualdade social, de extrema concentração de riqueza, de fenômenos que refletem esse tipo de sociedade que a gente tem, que se reflete na falta de emprego, né, na desqualificação do trabalho, na pobreza, na exclusão. Então são vários elementos que estão presentes no livro, que são abordados no livro por técnica ficcional, mas que tem muito da realidade e do contexto brasileiro, político, social e econômico desse último período que a gente viveu, desses anos que a gente viveu. O tema, se há um tema no livro, o tema é o Brasil, né? Especificamente Porto Alegre, a maioria dos contos se passa em Porto Alegre, mas nem todos, né? Então tem alguns contos que se passam em outras regiões do Brasil, mas que são intermeados por esse contexto de concentração de renda, de radicalização política, onde o ódio foi um elemento bastante central, e de contexto social de desigualdade extrema, né? O processo de criação é um processo assim bastante comum, né? O escritor normalmente precisa ter uma rotina de produção que o faça primeiro criar uma história, né? A gente está sempre
como escritor, a gente está sempre matutando, está sempre com esse, com esse tema na cabeça, está sempre buscando histórias, está sempre alimentando o imaginário ficcional da gente, né? Mas tem que ter uma disciplina para escrever, ainda mais quem não vive disso, quem tem que trabalhar, quem tem que fazer as suas atividades laborais normais para que possa subsistir e pagar os boletos, né? Então a gente, eu e vários outros escritores que não vivem de literatura, nós temos que organizar o tempo para que a gente consiga ter um espaço de criação que não é um espaço simples, né? A gente precisa ter muito tempo de aquecimento, a gente produz muita coisa e aproveita muito pouca coisa dessa produção. Então isso é um processo bastante tenso e bastante difícil, principalmente para quem trabalha também diariamente em outras atividades e precisa conciliar isso com a literatura. Esse processo de criação, então, foi assim, tentar achar um tempo diário, e tem que ser um tempo diário mesmo, tem que ter uma rotina de produção para que a gente consiga primeiro escrever os contos, depois retrabalhá-los, depois reescrevê-los, depois cortar contos, depois eliminar alguns que estavam na primeira seleção, depois organizar essa seleção, depois analisar e perceber o conjunto dessa obra para ver se ela tem sentido, se ela faz sentido do ponto de vista literário, do que eu quero dizer, do que o autor quer dizer, e depois dá por finalizada essa obra, fazer as últimas revisões. Esse é um processo bastante tenso, processo bastante solitário, que exige muito da gente, que nos afasta muito das pessoas que convivem com a gente diariamente, né? Então isso foi um processo bem difícil, um processo bastante tenso, mas que é o processo normal de criação de um livro. A importância de participar desse projeto é me comunicar com um público que comumente não estaria consumindo a literatura. A gente sabe que o Brasil é um país extremamente desigual, é um país de alfabetização baixa, um país de cultura também não muito formal, né? As pessoas leem pouco no Brasil, tem pouco incentivo à leitura. O livro, apesar de uma série de incentivos fiscais, ele não paga imposto, ele tem determinadas isenções que tornam ele um produto relativamente acessível, mas a sociedade brasileira é uma sociedade excludente e pobre, principalmente. Então as pessoas não têm dinheiro para comprar um livro que custa 40, 50 reais, as pessoas estão preocupadas em botar arroz e feijão na mesa e o livro é um supérfluo numa economia muito desigual como a nossa. Então participar de um projeto com essa característica, chegar num público leitor que jamais teria acesso a um livro como o Ralé, que eu considero importante do ponto de vista político também, para a discussão de determinados temas sociais e econômicos do Brasil, é muito importante, é muito prazeroso estar conversando com vocês, embora eu quisesse que essa obra, que essa conversa tivesse sido presencial. E a importância de chegar até pessoas em privação de liberdade eu acho que é fundamental, sim, né? Porque a privação da liberdade, na minha avaliação, é uma das piores punições que a civilização já encontrou, assim, é um castigo absolutamente desumano, né? Privar de circular livremente pela sua cidade, pelo seu espaço, privar de encontrar os amigos, os familiares, as pessoas que ama, privar de não fazer nada dentro da sua casa, ficar confinado num cubículo pequeno e sem perspectiva nenhuma durante muito tempo é um castigo absolutamente tremendo. E eu já fiz reportagens sobre o sistema prisional, já estive em várias unidades prisionais e sei como é que funciona por dentro isso, e é bastante desumano. Então, assim, dar um alento para esse público, para essas pessoas é bastante importante. Eu acho muito legal estar aqui conversando com vocês e pelo menos
tentando fazer com que esse tempo que vocês têm, que é um tempo ocioso, que é um tempo sem perspectiva nenhuma, né? Nem de trabalho, nem de liberdade, nem de formação, nem de recuperação, que vocês tenham um tempo de reflexão, que vocês consigam ler esse livro, discutir, mesmo que internamente, mesmo que pensar sobre ele internamente, para que saiam daí como pessoas um pouco mais críticas e um pouco mais preparadas para contestar as estruturas sociais que oferecem para a gente, que são, já a gente sabe, insuficientes para que a gente tenha uma vida digna e um futuro esperançoso pela frente. Espero que vocês façam uma boa leitura. Agradeço muito a Nelly e ao Banco de Livros a oportunidade de estar aqui. E assim que a pandemia passar, eu estou disponível para a gente conversar presencialmente, se esse for o interesse de vocês. Muito obrigado, um abraço a todos e boa leitura.